É, Augusto. Finalmente, né? Ai, que coisa boa, viu? Bom te ver. Desculpa aí, eu tive algum problema aqui que eu não. Eu tentei mandar o convite, mas parece que não deu certo. Parece que o vírus pegou até na internet mesmo, Pois né? é, você já pensou? Muito obrigado, viu, Augusto, pela sua disponibilidade para essa Claro. conversa. Tem muita gente, estava muito interessado que a gente batesse esse papo e Sim. espero que seja uma bênção para muitas pessoas. Amém, Hernandes. Obrigado. Você sabe, é sempre bom estar com você e revê-lo e juntos servirmos ao nosso Deus. Deus continue te abençoando e te Amém. usando aí nesses dias difíceis Amém. que estamos passando. Eu tenho tido a alegria, Augusto, de percorrer o Brasil, como você também, e eu tenho muitos testemunhos, assim, e alguns deles até repasso para você, da bênção que sua vida, seu ministério tem sido para milhares e milhares de pessoas no Brasil e fora dele. Então, a Bíblia diz: a quem honra, honra, e eu quero, nesse momento, honrar você pelo reconhecimento que tenho do valor da sua vida, do seu ministério, da sua influência, levando as pessoas a amar a palavra de Deus e a servir a Cristo com integridade de coração. Amém, Hernandes. É só a graça de Deus mesmo. E vindo aí da sua parte, eu fico muito grato a Deus. Deus tem te abençoado muito, muito, muito. E Augusto, está deixa eu aqui lhe fazer contigo. uma pergunta, meu amado. Você que é Fala. um homem que conhece as Escrituras e conhece a história, qual tem sido a leitura que você tem feito desta pandemia que assola as nações e atinge fundamentalmente a área da saúde pública e trazendo esta grande recessão econômica que está por vir? Qual a leitura que você está fazendo dessa situação? Hernandes, tem muitas ramificações, é muito complexo. O que a gente sabe, pelo menos no meu entendimento, é que nós não, embora nós não tivemos ninguém profetizando que viria isso, né? Como Ágabo profetizou que viria aquela fome, Uhum. ninguém não teve profeta para nos dizer isso. Entretanto, nós não precisaríamos, porque o Senhor Jesus tinha nos avisado de que Exato. até a segunda vinda dele, o seu retorno, sinais que apontam para a segurança desse retorno haveriam de acontecer, entre eles catástrofes desse nível. Sim, Não é a primeira catástrofe que abalou o mundo, não é? E com uhum. certeza não será a última, a não ser que o fim realmente de todas as coisas se aproxime. Exato. Então, a minha leitura é que esse tipo de coisa acontece para Deus mostrar a fidelidade e a certeza das palavras de Cristo, quando ele predisse a sua vinda. Uhum. Acontece para mostrar o grande poder de Deus, porque nos reduz ao pó. Nós Uhum. vemos como, de repente, em meses, toda a estrutura humana, toda a segurança que o homem tinha construído, podemos dizer assim, o reino desse mundo, eles foram abalados, né? Abalados Das suas completamente, estruturas. todas as suas estruturas. E também como elemento de purificação da igreja. Essa é a hora de separar verdadeiro profeta de falso profeta, de verdadeiro crente de falso crente. Essa é Uhum. a hora de purificar teologias que não resistem a esse tipo de teste histórico. Essa Uhum. é a hora dos crentes se quebrantarem, pedirem perdão, esquecer diferenças menores e Uhum. juntos procurar de Deus alívio. Aí eu creio que Deus usa para trazer muita gente aos pés dele, gente que se Uhum. converte. Uhum. Embora muita gente, como a gente vê no livro de Apocalipse, você melhor do que ninguém sabe disso, muita gente, a Bíblia diz lá, que com os flagelos eles mordiam a língua de dor, mas não se arrependeram É, de suas obras. Tem gente que vai endurecer, Hernandes, no meio de tudo exato. isso, É, é, infelizmente. o sofrimento, aquele adágio popular que diz quem não vem por amor, vem pela dor, não tem amparo nas escrituras à luz desse texto de Não, Apocalipse. não tem não, porque Yeah. mesmo sofrendo, tem gente que não vai se humilhar diante de Deus e não vai reconhecer que ofenderam a Deus e que precisam de arrependimento, infelizmente. Infelizmente. Augusto, muitas pessoas comentam que numa situação de calamidade pública mundial, alguns questionam a questão ou da soberania de Deus ou do amor de Deus.
É claro que nós não ficamos abalados com isso na nossa fé. Reconhecemos que Deus é Deus, não foi pego de surpresa, ele não está em apuros, mas que resposta você daria a uma pessoa que questiona numa hora dessa, seja a soberania de Deus ou o amor de Deus? O questionamento da soberania de Deus é indevido, a não ser que a pessoa não creia na Bíblia. Quem mandou o dilúvio? Quem mandou as pragas do Egito? Quem é que mandou os exércitos inimigos e epidemias sobre a nação de Israel como aviso? É claro que foi Deus. Deus faz isso. Por que ele faz isso? Porque esses flagelos são enviados por Deus como parte dos que a gente chama das penas temporais, dos castigos temporais que Deus dá aqui à humanidade. E não adianta a pessoa questionar a justiça de Deus, porque Deus seria injusto se houvesse algum inocente. Mas não tem, não tem. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Não tem um único inocente na raça humana, não tem. Portanto, os juízos de Deus, eles são justos sobre nós. É isso que a gente tem que reconhecer. Deus não está fazendo injustiça nenhuma. Na verdade, ele tem sido misericordioso, porque o que a gente merece era a destruição imediata. Era o juízo eterno, já aqui e agora. Deus nos avisa com essas coisas do juízo pior que está para acontecer, que é exatamente as penas eternas. Então, ele não é injusto, não está sendo injusto. Na verdade, ele está sendo misericordioso, porque ele dá uma sobrevida. No meio de tudo isso, a gente ouve o Evangelho, a gente se conforta, a gente experimenta a misericórdia de Deus. E, é claro, ele é soberano, é ele que manda. Quem mais mandaria? Quem é que tem o controle? Quem é que criou os céus e a terra? Né? Então, nós estamos tranquilos nisso aí. E eu queria que... Era bom que as pessoas entendessem isso, né? Porque se Deus não manda, vamos dizer, se Deus não é aquele que está por detrás, para que orar a ele, então? Vamos pedir, vamos orar a ele para quê? Ele não tem nada com isso? Então não faz sentido, né? Os crentes, quando estão de joelho, tudo acreditam na soberania de Deus, pode ter certeza. Exatamente. E é um ponto importante, né, Augusto? Eu estava essa semana meditando sobre a mensagem de Apocalipse, mormente lá das trombetas, das 7 trombetas, e as trombetas, ao soarem, retratam o juízo parcial de Deus a um mundo que virou as costas para ele, atingindo a terra, o mar, os rios, os astros, os homens. E, de fato, é como se fosse uma trombeta de Deus demonstrando ainda a misericórdia de Deus, chamando o homem ao arrependimento, a voltar-se para ele enquanto não chega esse juízo pleno. É assim que eu tenho entendido também, Hernandes. Eu creio que é Deus avisando na sua misericórdia, dizendo que o juízo dele está próximo e que nós temos que nos arrepender, crer no Evangelho, emendar os nossos caminhos, como igreja, purificar o que precisa ser purificado na igreja. O que, aliás, se você me permite, eu queria até te ouvir também, não é? Na sua visão, como fica... O que você acha que vai mudar como igreja? O que é que precisa mudar como igreja? Augusto, veja bem, eu penso que as crises na história, as angústias, sejam elas de uma perseguição, ou seja ela de uma epidemia ou pandemia, quanto essa que estamos vivendo, as crises nunca abalaram a igreja. Ao contrário, a igreja sempre saiu mais fortalecida desses momentos. A igreja, às vezes, se fragiliza mais na bonança do que na adversidade. Então, os tempos de adversidade e as crises são como que o útero de onde nascem os grandes avivamentos históricos. E a minha expectativa e esperança é que a igreja evangélica, a igreja cristã, a igreja que conhece a Cristo e ama a sua palavra, possa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, porque o juízo começa na casa de Deus. E nós tenhamos um despertamento espiritual genuíno, profundo, que nações como as nações da Europa, que outrora abraçaram o cristianismo e que hoje, de certa forma, não abraçam mais o genuíno evangelho, que retornem para Deus e que a igreja possa ser mais quebrantada, mais humilde e possa voltar-se, como você muito bem disse, à sã doutrina, porque numa hora como esta, as doutrinas que foram forjadas no laboratório do enganoso coração do homem não se mantêm de pé.
não se Verdade, sustentam. Então, verdade. essa é a nossa oração, essa é a nossa expectativa, que a igreja saia mais quebrantada, mais depurada, mais comprometida com os valores eternos e mais engajada também na obra missionária, na obra evangelística e também nos atos de socorro aos necessitados. Sim, eu tenho orado por isso também, até pela minha própria vida, isso também tem impactado a minha própria vida. E eu tenho sido bastante desafiado a rever minhas seguranças, porque é tão sutil, Hernandes, você sabe, de repente a confiança da gente, ela começa a se apoiar na segurança financeira, nos bens que a gente tem, e de repente a gente vê isso tudo ameaçado de ir embora, e aí então a fonte da nossa verdadeira confiança é que fica exposto. É, Eu creio que isso vai ser muito bom para ajudar o crente verdadeiro a sondar o seu coração e saber em que é que ele realmente confia, qual é a esperança dele, em que é que é, a sua fé está firmada. é. E é isso que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a vida da igreja, entre outras coisas. E o fervor evangelístico, né, sem dúvida, que você falou, essa é a hora da gente lembrar que é um mundo desesperado, completamente perdidos, confiando na ciência, que a ciência uma hora está dizendo uma coisa, uma hora está dizendo outra, É, confiando nos é, governos. é interessante, né, Augusto, que parece que há um tripé no mundo de muita confiança, que é a riqueza, a Uhum, ciência e o poder político. Essas três pernas, essas três colunas da confiança do homem ficaram completamente abaladas, né? O dinheiro não está resolvendo, a ciência não está resolvendo, o poder político não está resolvendo, e com uhum. Puxa, tá, a conexão, eu acho que a minha está caindo, viu? Vamos esperar um pouquinho.